Star Wars: Os Últimos Jedi é um filme que dividiu opiniões. Alguns amaram, outros odiaram na mesma proporção. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nessa discussão sobre Os Últimos Jedi: a constante citação de supostos furos de roteiro no filme. E eu digo supostos porque, bem, não existe nenhum furo de roteiro em Os Últimos Jedi. Eu não falo isso como uma defesa do filme, tampouco uma crítica. Minha opinião pessoal sobre o longa é irrelevante. O fato é que um furo de roteiro é um negócio específico que não está presente em Os Últimos Jedi. O novo filme de Star Wars não é especial e nem é o primeiro a passar por isso. Praticamente todos os filmes de Hollywood parecem queijos suíços quando chegam na internet. Por exemplo, é interessante notar que um dos prints que você acabou de ver era de Meia-Noite em Paris, um filme que venceu o Oscar de melhor roteiro original, entre outros prêmios de roteiro por aí. Até uma obra que é premiada pelo seu roteiro tem furos quando chega na internet. A questão aqui chega a ser ilógica. Se praticamente todos os filmes lançados possuem furos na trama, então chegamos ao impasse. Ou Hollywood simplesmente não sabe fazer filmes e nós continuamos assistindo por masoquismo, ou tem alguma coisa errada. Eu acredito na segunda opção e nomeei esse algo errado de cultura dos furos de roteiro. Para começar a falar sobre isso, primeiro a gente precisa definir o que é um furo de roteiro. A maneira mais fácil de explicar o que é um furo de roteiro é através de algo chamado silogismo aristotélico. Aristóteles designou como funciona a argumentação perfeita, composta por 3 elementos. São 2 premissas e uma conclusão que é derivada delas. Por exemplo, todos os humanos precisam de ar. Eu sou um humano. Logo, eu preciso de ar. Certo, e como que isso nos ajuda a entender o que é um furo de roteiro? Da mesma forma que o silogismo aristotélico, a trama de um filme também precisa de certas premissas. A diferença é que elas não precisam levar a uma conclusão, apenas fornecem as condições para o conflito da história. Num filme do X-Men, por exemplo, nós aceitamos como premissa de que esse é um universo em que algumas pessoas possuem poderes. Assim, quando aparece um cara que solta raio pelos olhos, a gente aceita como um fato natural daquele mundo. Essas premissas são como esqueletos que sustentam o universo daquela história para que possamos ver o conflito dos personagens se desenvolver. Se um filme fosse um circo, as premissas do roteiro seriam como uma estrutura metálica que mantém a tenda de pé para que o espetáculo possa ocorrer. Portanto, um furo de roteiro acontece quando um evento contradiz diretamente uma das premissas estabelecidas pelo filme. Vamos para um exemplo prático para entender melhor essa definição. Jim Carrey tem um filme de 97 que se chama O Mentiroso. Nesse filme, ele interpreta um advogado que mente o tempo inteiro para qualquer coisa. Porém, seu filho faz um pedido de aniversário para que seu pai não possa mentir por 24 horas. E, durante o longa, o personagem de Jim Carrey acaba magicamente forçado a dizer a verdade até aprender uma bela lição sobre a honestidade e tudo mais. A sinopse do filme apresenta 2 premissas básicas. Existe magia nesse filme. É uma magia onipotente e onisciente, da qual o protagonista não pode escapar. Por causa dessa magia, o personagem principal não pode mentir por 24 horas. Ele é fisicamente proibido de contar uma mentira e, se tentar, vai começar a se engasgar ou ficar mudo. Um furo de roteiro seria se, depois de algumas cenas com essas premissas, o personagem vivido por Jim Carrey simplesmente mentisse para algum colega de trabalho, alguma outra pessoa, e não sofresse nenhuma consequência por isso. Isso quebraria as premissas daquele universo. Na minha pesquisa para fazer esse vídeo, eu encontrei dezenas de listas de furos de roteiro dos mais diversos filmes pela internet. Desde lançamentos mais controversos, como Os Últimos Jedi, Batman vs Superman, Homem de Ferro 3, até filmes já consagrados, como Duro de Matar, Jurassic Park e mesmo Poderoso Chefão. Depois de ver todas essas listas de artigos, eu percebi que uma boa maneira de fixar na nossa cabeça o que é um furo de roteiro é explicar o que não é um furo de roteiro. Então vamos lá, o que não é um furo de roteiro? Um dos tipos mais comuns de furo de roteiro citados na internet é o por que aconteceu X quando poderia acontecer Y. Eu chamo isso de coisas que você faria diferente. Existem milhões de exemplos assim, e um dos mais famosos é em Homem de Aço. Muita gente se pergunta, por que o Superman não levou a luta contra o Zod para fora da cidade? Nenhum dos questionamentos desse tipo é um furo de roteiro, já que não existe nenhuma premissa do mundo desse filme sendo quebrada por causa dos eventos. Nada em Um Homem de Aço diz que o Superman e o Zod não podem lutar em Metrópolis, por exemplo. Eu não tô dizendo que você é obrigado a gostar disso, ou que essa é a melhor decisão do filme. Nem mesmo que essa luta é legal
legal ou que é algo que o Superman faria. Mas essas questões não se encaixam na definição de um furo de roteiro. Nenhum filme tem a obrigação de usar a solução mais lógica ou prática para a resolução de seus conflitos, mas sim a solução que é mais adequada para os seus personagens e desenvolvimento temático do próprio filme. O Film Critic Hulk publicou um artigo excelente sobre furo de roteiro, que aliás foi usado como pesquisa para esse vídeo e vai estar linkado na descrição, onde ele fala mais profundamente sobre um aspecto interessante: a função do filme. Muitas vezes, os personagens de um filme tomam certas decisões ou a trama segue por uma direção específica para cumprir a função que o longa tem. Vamos ver um exemplo que ajuda a entender isso. Na história da Chapeuzinho Vermelho, a mãe avisa que ela não deve conversar com estranhos na floresta. Infelizmente, a menina não dá ouvidos e acaba falando com o lobo mau, que vai até a casa da vovozinha por causa disso. A moral da história é simples: obedeça a seus pais e não converse com estranhos. Porém, nós podemos aplicar a lógica do porquê X ao invés de Y aqui nessa fábula também. Por exemplo, por que a mãe da Chapeuzinho não pede para outra pessoa entregar os doces para a vovozinha? Por que uma criança precisa viajar pela floresta para isso? Por que ela mesma não vai? É que a história precisa que seja Chapeuzinho aí pela floresta e fale com o lobo mau, para que a história possa ter uma função e uma moral no fim. É só porque a Chapeuzinho Vermelho falou com o lobo mau que nós aprendemos que não devemos conversar com estranhos. É a mesma coisa no cinema. Personagens tomarão decisões e eventos vão acontecer para que o filme possa cumprir a sua função. É claro que você pode questionar essas decisões e pensar se não haveria maneira mais fácil de solucionar os conflitos propostos pela trama. Mas ao invés de tratá-los como furo de roteiro, que não são, tente refletir sobre a função dessas decisões na história. Por exemplo, será que a luta entre o Superman e o Zod em Metrópolis não cumpre uma função específica no filme? Como por exemplo, fazer com que o Clark Kent simbolicamente escolha entre humanos ou kryptonianos? Lembra do silogismo de Aristóteles? Uma das suas características básicas é que suas duas premissas levam a uma conclusão lógica. Por exemplo, todos os brasileiros são felizes. O fulano é brasileiro. Com essas duas premissas você conclui, logicamente, que o fulano é feliz. Fim de papo, certo? Certo. Porém, no cinema as coisas não são bem assim preto no branco. Muitas vezes, um filme vai pegar dois argumentos e levar para uma conclusão oposta para fazer um comentário ou criar algum tipo de significado. Imagina que você senta no cinema e vê o filme do nosso exemplo. É dito que todos os brasileiros são felizes, mas o fulano, que é brasileiro, aparece triste na tela. Ao invés de sair gritando que é um furo de roteiro, é preciso sentar e refletir sobre o significado disso para a história. Será que a gente não vai descobrir nas próximas cenas que o fulano é argentino? Ou será que a gente não vai descobrir que a felicidade de todo mundo é na verdade uma farsa? É por isso que eu ressaltei anteriormente que acontece um furo de roteiro quando as premissas daquele mundo são quebradas, porque existe uma diferença sensível entre uma premissa do universo onde se passa a história e uma premissa da história em si. Uma premissa do universo do filme é como o alicerce daquele mundo. Se quebrar, a fundação toda colapsa. Já a premissa da história normalmente faz parte do desenvolvimento temático do filme e existe justamente para ser mudada. Martin Scorsese tem uma frase brilhante sobre filmes. Ele diz o seguinte: cinema é uma questão do que está na tela e o que está fora dela. Ou seja, as informações que recebemos e as que não recebemos são importantes para a função do filme. Eu lembro que as pessoas ficaram meio loucas quando Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge foi lançado. Um dos comentários mais comuns que se ouvia era: como que o Batman volta para Gotham depois de sair daquela caverna? Eventos que acontecem fora da tela ou informações que não possuem uma explicação expositiva, ou seja, não são diretamente citadas no filme, não constituem um furo de roteiro. Se a consequência de uma cena, por exemplo, o Batman voltar para Gotham, não quebrar uma das premissas daquele universo e o seu conteúdo for dispensável para a função do filme, então a gente não precisa vê-la. Depois de tudo isso e de deixar claro o que é um furo de roteiro e o que não é um furo de roteiro, a pergunta que fica é: por que a gente confunde tanto e se importa tanto com esse tipo de coisa? Eu vejo dois principais motivos para isso. O primeiro é a ausência de conhecimento técnico sobre cinema que muita gente tem. Todos nós conhecemos histórias instintivamente. A gente sabe o que funciona e o que não funciona, já que a gente vê dezenas de filmes todos os anos desde que nascemos. A gente sabe, a gente sente
quando um filme tem problemas, mesmo que a gente não saiba explicar que problemas são esses. Assim, na ausência de um termo melhor, a gente usa furo de roteiro pra tudo. Às vezes é a motivação de um personagem que não ficou clara, às vezes a trama tem uma barriga ou simplesmente a gente não concorda com a mensagem do filme. Não importa, tudo vira furo de roteiro na hora de reclamar. O primeiro passo para corrigir isso é aprender no que consiste um furo de roteiro na verdade e, aos poucos, entender como expressar melhor a nossa insatisfação com o filme. Se a gente estudar e aprender o que é uma barriga em um filme, ou saber como identificar o arco de um personagem, ou aprender como ler o desenvolvimento temático do filme, a gente passa a entender melhor as histórias e saber como expressar melhor a nossa insatisfação com alguma coisa. Já o segundo motivo para essa perseguição a furos de roteiro está na dificuldade de separar um filme que eu não gosto de um filme ruim. É importante diferenciar as duas coisas, já que não gostar e ser ruim são coisas objetivamente diferentes. Porém, eu sinto que muitos de nós confundem esses dois conceitos. É por isso que há tanta reação negativa quando um crítico diz que tal filme é ruim. As pessoas gostam desse filme e se sentem ofendidas, quase como se elas não pudessem gostar de um filme ruim. Por isso, quando elas não gostam de algum filme, elas procuram por alguma razão para isso e usam clichês ou convenções, como por exemplo o furo de roteiro. Além disso, é muito comum ver dezenas de sites, blogs, canais no YouTube e outras plataformas de conteúdo surfando na popularidade de filmes controversos com as suas listas de furos de roteiro. Eles se aproveitam do desconhecimento das pessoas para ganhar clique, ganhar audiência e até mesmo dinheiro, promovendo essa cultura dos furos de roteiro, cultivando essa ideia nos espectadores, que por sua vez se interessam mais e mais por esse tipo de conteúdo. Esse ciclo acaba se tornando uma cultura e causa mais mal do que bem para nossa percepção dos filmes que vemos. A gente não se diverte mais e não somos justos com os filmes que assistimos no cinema. Assim, a gente cria uma divisão falsa entre críticos e público, e com ela milhares de falsos sensos comuns sobre o cinema. O primeiro passo para corrigir o problema é reconhecer que ele existe. E agora que você já sabe, o que você vai fazer a respeito?